Olá, um prazer imenso estar contigo hoje na TV Band Vale e também pelas plataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje no espaço bastante diferente e também acolhedor. O Grupo Bandeirantes de Comunicação inova mais uma vez e traz uma experiência bastante imersiva e com bastante desenvolvimento, né, Carol? Exatamente, Israel. O nosso encontro aqui no Band Valecast hoje está acontecendo no auditório do Colinas Green Tower, em São José dos Campos. A gente tem uma parceria no grupo muito bacana, né, com o Grupo Colinas, entre o Grupo Band Vale de Comunicação. E também aqui a gente está com plateia, por isso essa justificativa do nosso cenário diferente. Também gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui acompanhando também. E o nosso convidado de hoje é muito especial. Para falar sobre inovação e transformação digital, a gente recebe o publicitário, administrador de empresas, empreendedor digital, palestrante e sócio-diretor da Unimark Comunicação, Walter Longo. Seja muito bem-vindo, Walter. Obrigada pela presença. Obrigado a você, obrigado a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa que eu considero a minha casa, a Band, né, com quem eu já tive muitas atividades. E quero agradecer muito a oportunidade que a Gisele nos proporcionou de estarmos aqui hoje numa reunião de conselho da Board Academy e aproveitar a oportunidade para conversar com vocês aí sobre tanto assunto de tudo que está acontecendo, das novidades que estão surgindo e como o cenário corporativo está se alterando de maneira profunda, né? Com certeza, eu tenho certeza que você tem muito a contribuir, né, para todo mundo que está nos acompanhando. E eu já começo te perguntando, Walter, o senhor já foi presidente de várias agências no país. Como é que o senhor enxerga o futuro do rádio e da televisão aqui no país? Olha, primeiro é muito importante que a gente entenda que o futuro, ele não existe e ele passa a existir a partir das nossas crenças. Então, sempre que eu tenho uma visão positiva do futuro, eu acabo sendo otimista e, ao ser otimista, eu arrisco mais, eu me envolvo mais, eu me esforço mais e o futuro acaba sendo melhor. Se, por outro lado, eu sou pessimista, a minha tendência é não arriscar, é não ousar, é não fazer o esforço necessário e, ao me recolher, o futuro acaba sendo ruim. Então, muito importante entender que o futuro nada mais é do que uma autoprofecia realizável e que cabe a nós, como cidadãos, sermos positivos e otimistas, porque em cima desse otimismo a gente consegue fazer e realizar grandes coisas. O futuro da televisão e do rádio, ele vai depender de como nós, como profissionais de marketing, comunicação, acreditemos que ele será e nos esforcemos ao máximo para que aquilo aconteça. Então, tem pessoas que acham que ser otimista é torcer para que as coisas deem certo ou acreditar que as coisas deem certo. Na verdade, ser otimista é acreditar que as coisas vão dar certo e fazer tudo que é possível para que dê certo. Existe um componente de ação, de atividade, para que aquilo aconteça. O rádio e a televisão nos trouxeram até aqui. Foram uma grande fogueira que, desde os tempos imemoriais, recolheram pessoas ao seu redor para ouvir e contar histórias. Vocês, na verdade, trabalham numa grande fogueira, que é a Band Vale. Todos os dias, pessoas se reúnem ao redor dessa fogueira para ouvir histórias, contar histórias, transmitir conhecimento. E isto, sem dúvida, que tem um futuro brilhante, desde que a gente continue olhando para isso de maneira positiva. É verdade que a transformação digital traz desafios. Claro que traz desafios, como trouxe para os artesãos na época da Revolução Industrial, como trouxe com a chegada da internet. Mas a gente acaba descobrindo uma força interior que nos faz mudar as coisas e, a partir dessa mudança, reinventar o nosso negócio. Então, até a divisão entre rádio e televisão hoje deixou de fazer sentido. Existem rádios que viraram televisão e televisão que eu consumo como rádio. O importante é não perder a noção de que pessoas precisam contar
e ouvir histórias. Eu E é através disso que a gente desenvolve a sociedade. Eu acho que é pensar cada vez mais nessa questão de ser multiplataforma, né? De pensar em todas as plataformas existentes, porque hoje dificilmente a gente produz algo exclusivamente para rádio ou só para TV. Exatamente, o Band Valecast é um exemplo. Exato. Então trabalhar essas plataformas, porque hoje o público ele não está ou só em um lugar, ou só no rádio, ou só na TV, ou só consumindo a internet. Então é pensar em todos esses aspectos. Isso, há diferentes tipos de fogueira, cada fogueira com suas idiosincrasias e suas especificidades, mas o importante é continuar com essa fogueira acesa, com o comburente, com o combustível, com a chama do que vocês fazem. Porque nós precisamos disso. É evidente que rádio e televisão vão ter que talvez alterar um pouco seu conteúdo. Eu me lembro, no meu tempo de rádio, tinha novela na rádio, né? E depois notou-se que não mais fazia sentido com a televisão. Da mesma forma, havia novelas na televisão que perdem o seu sentido agora em função do streaming, né? As coisas mudam, evoluem e conseguir entender e se adaptar é fundamental. Adaptabilidade é o nome do jogo. Então, claramente, o tripé da radiodifusão ou da televisão está baseado em notícias, esportes e eventos. Por quê? Porque são as coisas que assistir ao vivo, assistir naquele momento, faz todo sentido. Outros produtos que antes a televisão ou o rádio exibiam vão para outras plataformas, mas isso não faz com que a televisão e o rádio percam a importância. Na verdade, continuam relevantes desde que a gente continue acreditando no meio e continue investindo mais na forma mais adequada para o momento e para as circunstâncias. Walter, quando a gente fala sobre comunicação, rádio e televisão, o senhor contextualizou muito bem que muda gradativamente, né, as formas de linguagem. Só que com o avanço da tecnologia, com o avanço de inovar, porque inovar não é propriamente ser tecnologia, inovar é colocar uma coisa com um desenvolvimento na vanguarda, no vanguardismo. Sim. Como é que o senhor enxerga o próximo futuro? Porque o futuro hoje a gente sempre pensa em 30, 50 anos. Sim. O futuro hoje ele pode ser menor, é mais enxuto, é daqui 10 anos, é daqui 5 anos, para os meios de comunicação, para a rádio, para a televisão, inclusive para o mercado de trabalho, o mundo corporativo onde a gente vive, Walter. Tá bom. Olha, acho importante a gente dizer, eu me lembro de uma figura de desenho animado quando eu era criança, que chamava Zé Colmeia, não sei se vocês ouviram, mas o Zé Colmeia um dia disse para o Catatal, já não se faz mais futuro como antigamente, né? Essa frase me marcou muito, porque, no fundo, o futuro, a que a gente fala em futuro, a gente tem a sensação que é daqui a, como você falou, 50 anos. Na verdade, o futuro é o próximo instante. Sim. Daqui a pouco, quando eu sair desta conversa nossa, eu estarei no futuro em relação a hoje. Então, futuro é algo que não deve trazer uma sensação de distância para nós, deve trazer uma sensação de proximidade. É futuro no sentido de next, Sim. o que vem a seguir, né? O mundo está num momento onde nós deixamos de estar em tempos de mudança e passamos a entrar numa mudança de tempo. Ou seja, até agora as coisas vinham se acelerando, não é? Nós estamos nos acostumando a um movimento aceleradamente uniforme. E, de repente, nós tivemos uma ruptura com isso. A inteligência artificial, a chegada das novas ferramentas, fazem com que tudo o que daqui para trás existia já não valha mais. E tudo que passa a valer não substitua o anterior em todas as suas dimensões. Então, de certa forma, encurta esse espaço de tempo do que a gente chama de futuro. Isso, não só encurta, como nós devemos encurtá-lo ainda mais. Sim, como assim? Ou seja, nós devemos sempre, eu acho que viver nada mais é do que ter a noção da importância do presente, mas entendendo que é o presente que constrói o futuro. Então, vamos pegar o exemplo inteligência artificial. Sim. Inteligência artificial é algo que já está entre nós.
que já existem milhares de ferramentas disponíveis para gerir melhor nosso negócio, para comunicarmos melhor com outras pessoas a custos absolutamente zero ou muito baixo. E, no entanto, a maioria absoluta da população ainda não abraçou o novo. Então, claramente, nós temos agora a possibilidade de acelerar o futuro ou a nossa entrada no futuro, mas, como sempre, nós resistimos muito à mudança. Faz parte do ser humano, em termos psicológicos, resistir à mudança. Sim. Ou seja, nenhuma pessoa ou nenhuma empresa gosta naturalmente de mudança. Acho que a única empresa que gosta de mudança é a Graneiro. O resto odeia a mudança. Não gosta. O Walter, e o senhor acha que esse receio é por conta que a gente ouve muito falar, né? Que a inteligência artificial pode ser um risco para os empregos, pode substituir a ação humana. Então, como o senhor vê isso? Isso é possível? O profissional ele precisa se capacitar para que justamente isso não aconteça? Não, é interessante a sua pergunta, porque ela se resume numa frase. Daqui para frente, nenhum homem será melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina será melhor do que o homem com uma máquina. Ou seja, é um processo de adição e não de substituição. Se nós entendermos isso, nós devemos abraçar a inteligência artificial ao invés de rejeitá-la. E eu acredito que muito em breve, nós todos não seremos substituídos por uma máquina, nós seremos substituídos por alguém usando uma máquina que vai ser mais competente e eficiente do que nós. Portanto, esta fusão, esta adição entre o ser humano e a inteligência artificial é algo que deve ser celebrado. Eu hoje demoro 15 minutos no meu dia a dia fazendo atividades que antes eu demorava 4 horas. Uhum. Me sobraram 3 horas e 45 minutos por dia para fazer o que eu quero a mais. Brincar com meu filho, namorar com a minha mulher, ler um livro, assistir um programa de televisão. Ou seja, está sobrando tempo para mim hoje, coisa que parecia impossível algum tempo atrás. Por quê? Porque eu abracei a inteligência artificial e passei a usar essas ferramentas, seja para escrever um post que eu teria que fazer cotidiano, seja para organizar uma reunião, seja para reservar alguma coisa num restaurante ou numa passagem aérea. Tudo isto hoje eu posso fazer através de ferramentas gratuitas na inteligência artificial, e são milhares delas que estão à nossa disposição, porque o que mudou com a inteligência artificial não foi ela em si. A inteligência artificial, desde o Alan Turing na década de 50, ela já existe há 70 anos. O que mudou a partir de 30 de novembro de 2022 foi que, ao invés de nós passarmos a falar a linguagem dela, ela passou a falar a nossa linguagem. Isso tirou a inteligência artificial de dentro do laboratório para todos nós, para o público em geral. Ô Walter, mas aqui no interior, pelo menos, a gente não costuma ver muito a inteligência artificial sendo usada no mundo corporativo. Na capital também não. Por que isso acontece? Eu ia te perguntar se isso é uma exclusividade mais dos grandes centros ou não, e aliás, por que isso acontece? Esse é um conceito antigo, o conceito de que existe a capital e existe o interior, ou que existe a grande cidade e existe a pequena cidade. O mundo digital, não é nem a inteligência artificial, já acabou isso há uma década atrás. Nós temos um dos maiores centros de excelência em tecnologia que fica aqui em São José dos Campos. Tem pessoas que às vezes eu vou dar palestra em São Luís do Maranhão, e aí a pessoa ouve a palestra e fala assim: pô, Walter, adorei sua palestra, é uma pena que eu moro em São Luís, cidade muito pequena, muito tacanha, muito limitada. Eu falo: olha, você vai me desculpar a sinceridade, mas limitado, tacanho e pequeno é você. Porque ninguém proíbe você de trabalhar para o mundo hoje. A Zara nasceu em La Coruña, no interior do interior da Espanha, e se transformou a maior empresa de fast fashion do mundo. Por quê? Porque o limite está na cabeça do empreendedor e não no tamanho do mercado. E por que eles pensam assim? Porque há pouco tempo atrás era assim. Eu, antigamente, para exportar, eu estou dizendo antigamente há 10 anos atrás. Sim.
Eu precisava ter registro no Cassex, vender para um varejista do outro lado do mundo que me pedia 100 mil peças de amostra. Eu precisava viajar para falar com a pessoa. Hoje, em Alphaville, São Paulo, onde eu moro, existe uma empresa chamada Brazilian Bikini, que vende moda praia para 68 países. É o marido, a mulher e 3 costureiras. Recebe um pedido de Lausanne, na Suíça, põe na máquina, faz o biquíni, caixinha de Sedex e manda. Ou seja, ele vende para o mundo inteiro, disputando em pé de igualdade com a Rosa Chá, que é uma grande empresa de moda praia, porque teve a mentalidade, o entendimento que ele podia criar um site, comprar a palavra-chave no Google e we are in business. Então, esta visão de que o que era impossível há uma década atrás, hoje não só é possível como fácil e rápido, é a grande mudança que nós temos que ter na nossa cabeça para aí passar a usar todas essas ferramentas. Walter, anteriormente, o senhor estava comentando a respeito desse tempo que sobra pelas ferramentas, pelas plataformas, pela inteligência artificial. E aí, já entrando no mundo corporativo, inclusive porque hoje a gente está num evento mais diferente, aqui na sede do Colinas Green Tower, em São José dos Campos, e a gente está falando com colaboradores, com funcionários e empresários de sucesso. Como é que o senhor vê o mercado de trabalho hoje com o efeito da inteligência artificial e dessas ferramentas? Porque já é dito por especialistas que as máquinas elas foram feitas para responder às nossas perguntas e nós fomos identificados para perguntar para as máquinas. Hoje, no mercado de trabalho, falta o colaborador, falta o funcionário ele se atualizar, falta o colaborador ele fazer um trabalho de sinapse para ele começar a utilizar essas máquinas e também estar mais proativo para o mercado de trabalho, se atualizar gradativamente, Walter? É uma pergunta interessante porque ela me faz voltar 500 anos na história. Há 500 anos na história, se a gente olhar 500 anos atrás, apenas os sacerdotes tinham acesso à cultura e informação. Sim. O resto da população vivia na mais absoluta ignorância. Não tinha acesso à informação, cultura, entretenimento, nada. Trabalhava, comia e dormia. Há 300 anos atrás, os nobres passaram a ter acesso à cultura e informação. Podiam levar a orquestra de câmara para tocar nos seus castelos, não é? E o resto da população, com exceção dos sacerdotes e dos nobres, continuavam na mais absoluta ignorância. 100 anos atrás, os ricos passaram a ter acesso e poder mandar seus filhos estudar em universidades europeias e assim por diante. Há 50 anos atrás, quem morava numa grande cidade tinha acesso a tudo isso já. E o resto da população, que era a grande maioria, ainda vivia na mais absoluta ignorância. E, de repente, com a chegada do digital, qualquer pessoa, em qualquer ponto do planeta, esteja ele no deserto do Atacama ou no interior do Piauí, ele tem acesso à Biblioteca Nacional do Congresso de Washington. E tem acesso a cursos gratuitos em Harvard. E tem acesso a toda a cultura e informação do mundo num só local, sem custo. Então seria o problema da ociosidade hoje no mercado? Seria o problema da destruição gradativa da curiosidade que trouxe uma inapetência para o conhecimento. Mas por que isso acontece, Walter, na sua opinião? Isso acontece por enormes razões. Primeira razão, educação formal. Sim. A educação formal destrói a criatividade, apesar de fornecer conhecimento. Uma criança é formada numa escola, quase como a gente tem uma semelhança de uma indústria ou de uma prisão. Se você olhar uma prisão, uma escola ou uma fábrica, é a mesma coisa. Todo mundo usa uniforme, tem um muro alto em volta para ninguém sair, toca o sinal para tomar sol no pátio, tem que pedir licença para ir no banheiro, penso que é uma escola, se não é uma prisão ou uma fábrica. Mais do que isso, o que eu tenho que saber na escola já está no gabarito da professora. Se por acaso a professora fizer uma questão na prova, um muro é construído por um operário em 10 horas. Em quanto tempo 2 operários vão construir aquele muro? O gabarito da professora diz 5 horas. Se você não escrever 5, escrever 4, é 0. Sim. Não é para pensar, é para responder aquilo que está no gabarito.
Se um aluno disser, professor, vão demorar 12 horas, toma 0. Assim, se ela perguntasse para ele, por que 12 horas? Sabe o que é, professor? Vocês vão ficar conversando, vão se distrair, vão demorar para construir o muro. É uma resposta válida, verdadeira, humana, que trouxe reflexão por parte daquela criança, mas que toma 0. Se a pergunta for, tem um saco de pipoca e uma criança está comendo aquele saco de pipoca em 6 minutos. Quanto tempo 2 crianças comem esse saco de pipoca? Tem que dizer 3. É para responder o que está no gabarito. Se eu escrever 2, eu tomo 0. Se ela me perguntar, por que você escreveu 2? Porque eu sabendo o que ele vai comer, eu como mais rápido. É o mesmo saco. É uma resposta que merecia 10, mas toma 0. Então, pensa isso multiplicado por um cotidiano massacrante e você vai ver que a escola não nos ensina a sermos criativos, curiosos. Ela quer respostas específicas, porque a escola foi formada para trazer para o mercado operários feitos, preparados para a linha de produção. E 300 anos depois da Revolução Industrial, nós estamos aqui hoje com os mesmos parâmetros de avaliação. Walter, então, mas isso precisa mudar. Nesse aspecto que o senhor comentou, eu acompanhei também alguns vídeos seus nas redes sociais e me chama a atenção aquele pensamento, aquela ideologia de que no mercado de trabalho hoje temos que competir e cooperar para ter um sucesso dentro de uma empresa. Se a gente tivesse uma criatividade hoje, será que essa essência, essa harmonia, ela afloraria naturalmente? Eu diria que naturalmente todos nós nascemos com criatividade, imaginação e curiosidade. Quem tem filho, basta ver o que é uma criança de 3 anos. Curiosa, imaginativa, não é? A gente vai perdendo. É como se nós nascêssemos todos com um aplicativo instalado no celular da nossa vida. Um aplicativo de imaginação, criatividade. E a gente vai deixando de atualizar este aplicativo. 50 anos depois, eu estou incapacitado de imaginar, porque eu não fui melhorando este aplicativo durante a minha vida. Então, nós somos naturalmente, o ser humano é naturalmente criativo, mas quando a criança está imaginando que está num corcel ou num cavalo branco, caminhando pela casa em cima de uma vassoura e a mãe fala, larga essa vassoura, ele literalmente cai do cavalo e deixa de ter a imaginação que tinha. Então nós precisamos entender que imaginação, criatividade, sonho, devaneio é fundamental. Essa é a primeira razão. E a educação acaba atrapalhando ao invés de ajudar. Depois, some-se a isso o mundo digital. O mundo digital veio para permitir que a gente saiba o que quiser, a hora que der vontade, na profundidade desejada. Mas ele também nos liberta de ir em busca. Porque quando eu precisar, está lá no Google. Então, esta dualidade de bem e mal está presente no universo digital. Ela nos permite saber o que quiser, a hora que der vontade, mas ela nos liberta no sentido, eu não preciso saber já, porque na hora que eu precisar, está lá. Só que, estando lá, e não embarcado na nossa cabeça, nosso cérebro não faz sinapse. Ao não fazer sinapse, nós vamos gerando o que a gente chama de indigência cognitiva. Hoje, se você olhar, é a primeira geração que está surgindo, cujo QI é abaixo da geração anterior nos últimos 100 anos. Isso é algo preocupante, grave, que merece a nossa atenção. Por quê? Porque se você deixa de embarcar no seu cérebro toda a informação que você antes guardava, porque agora está disponível no meu celular, realmente no celular tem muito mais informação, só que lá não faz sinapse. Não fazendo sinapse eu não gero insight, não gerando insight eu não imagino, não crio, e assim sucessivamente. Então nós temos que ter uma revolução do ensino que nos permita a melhorar e aumentar os índices de curiosidade ou de manutenção da curiosidade infantil ao longo da vida. Segundo, nós precisamos estudar o tempo inteiro. Não existe mais aquela ideia de 4 fases da minha vida. Eu tinha uma fase infância que eu brincava, uma fase juventude que eu estudava, uma fase adulta que eu trabalhava e a minha idade que eu descansava. Era assim que funcionava o mundo. Eu já estaria na 4ª fase, você estaria na 2ª ou 3ª. Não é mais assim. Hoje,
A gente estuda, trabalha, brinca e descansa o tempo inteiro. Nós estamos com pessoas que aos 20 têm uma carreira, aos 40 reinventam para outra carreira, aos 60 montam uma franquia de pão de queijo e começam uma nova fase empreendedora. A vida se tornou um lifelong learning. E se nós não tivermos o ímpeto de aproveitar tudo isso, Houston, we have a problem. Ou seja, vamos entender que agora o esforço é individual de cada um. Antes, no tempo dos sacerdotes, dos reis, dos ricos, das grandes cidades, nós éramos impedidos de evoluir em termos de conhecimento. Agora o conhecimento inteiro está disponível. O esforço agora é individual de cada um. E quem não fizer esse esforço vai assistir, infelizmente de maneira sofrida, a uma nova forma de inequalidade social. O mundo não será mais dividido entre ricos e pobres, ou brancos e negros, e sim entre curiosos e descuriosos. Aos curiosos caberá a liderança do mundo, aos descuriosos, infelizmente, massa de manobra. O Walter, ChatGPT, o que o senhor acha do ChatGPT? O que eu acho dele? Eu acho importante primeiro perguntar o que ele acha de mim, né? Mas o ChatGPT, ele é uma mistura de oráculo de Delfos com lâmpada de Aladim. Ele faz o que eu quiser, na quantidade que eu quiser, na hora que quiser. Ficou fácil agora, não faz sinapse mais, né, Walter? Não, você faz sinapse porque assim, a pergunta como você faz é que é a grande ciência. Antes, nós somos ensinados até hoje a responder. E agora precisamos ser ensinados a perguntar. Então, vou dar um exemplo. Eu pedi para o ChatGPT o seguinte: Chat, eu queria que você fizesse 30 páginas de um estudo sobre a natureza humana, levando em conta as visões da filosofia budista e das obras de Shakespeare. Ele escreveu. Eu depois cheguei para ele e falei assim: agora eu quero que você escreva essas mesmas 30 linhas, partindo do princípio que você é um filósofo de alta experiência, nietzschiano e com condições de comparar essas duas filosofias depois de tê-las consumido com profundidade. São outras 30 páginas completamente diferentes. Por quê? Porque eu perguntei de maneira diferente a mesma coisa. Então, o ChatGPT, ele faz o que eu quiser, desde que eu saiba o que eu quero. Midjourney, eu já fiz mais de 30 mil ilustrações no Midjourney. É o seguinte: se você não souber a diferença entre enfrentar, confrontar e defrontar, não sai o que você quer. Se você não tiver extensão vocabular, se você não souber a diferença entre teto e abóbada, não sai o desenho ou a ilustração que você tinha interesse. Portanto, daqui para frente, extensão vocabular é cada vez mais fundamental. É fundamental a tal ponto que o etarismo, que era uma preocupação social, do preconceito contra pessoas mais velhas, está sendo eliminado. É a primeira tecnologia onde os mais velhos estão se dando melhor do que os mais novos. É isso que eu ia perguntar, porque os mais novos hoje, eles têm uma preguiça de fazer a pergunta e falta também conteúdo para eles, né, Walter? É isso, falta bagagem, falta conteúdo, falta extensão vocabular. Os jovens, foi feita uma pesquisa recente nos Estados Unidos, os jovens do high school americano hoje têm 40% a menos de extensão vocabular do que as crianças na década de 50. Então, evidente que durante muito tempo isso não foi necessário, porque usava emoji, respondia. Agora, com a entrada da inteligência artificial, se você não tiver extensão vocabular, você não pede direito. Aliás, se você não tiver extensão vocabular, você não pensa direito. É muito mais grave ainda. Portanto, vamos entender que extensão vocabular, capacidade de imaginar, capacidade de verbalizar e de expressar seu sentimento é cada vez mais fundamental. Ou seja, a turma do tipo assim não vai ter trabalho daqui para frente. As pessoas que se expressam de maneira monossilábica... Tipo assim, sei lá, né? Tipo assim, sei lá, né? Então, assim, essas pessoas vão ter um enorme desafio para encontrarem posição de trabalho no mundo da inteligência artificial.
quando a gente fala sobre etarismo, isso era um preconceito, né, Walter, há anos atrás. Só que assim, quando você fala do chat GPT, a Carol, ela indagou muito bem nessa questão, algumas empresas, elas, na sua opinião, falta o incentivo de querer implantar essas novas ferramentas para o dia a dia e fazer com que o funcionário se motive? Por exemplo, fazer aí um plano de atuação para o funcionário, Walter? Entendi. Olha, está havendo uma grande mudança, por isso que eu digo assim, o mundo digital não está mais exigindo de nós que a gente utilize armas digitais. Porque isso acho que já está, todo mundo está usando, né? O momento agora, nós chamamos de uma sociedade pós-digital, onde, além de usar armas digitais, nós precisamos adquirir uma alma digital. E o que é uma alma digital? É você entender que o mundo digital vai muito além das ferramentas. Ou seja, você tem cada vez mais que entender que você agora é dono do seu conhecimento, que a relação de trabalho se alterou, que hoje não existe mais patrão e empregado. Existe alguém, como eu, Sim, que tenho um capital financeiro que eu deposito num banco e um capital intelectual que eu deposito numa empresa. O banco remunera com juros e correção monetária meu capital financeiro, a empresa remunera meu capital intelectual que eu depositei lá com salário, bônus, bom ambiente de trabalho, etc. É uma relação entre iguais. Então, daqui para frente, quem tem que investir em mim sou eu. E não existe mais a ideia de uma empresa pagar curso de inglês para alguém. Porque se você precisa do inglês no seu capital intelectual, vai estudar inglês. Aí, o seu capital intelectual passa a valer mais. A empresa vai remunerar melhor. Porque se ela não remunerar melhor, você pega seu capital intelectual e leva para outra empresa. Como no banco, se o banco não remunerar meu capital financeiro, eu tiro o dinheiro e levo do banco. É oferta de demanda, né, Walter? Hã? É oferta de demanda, né? É oferta e demanda, mas é mais do que isso. É a consciência plena que cada indivíduo quer ter, que ele é dono do seu destino. Que daqui para frente nós temos que esculpir-nos a nós mesmos. E que se me falta determinado tipo de conhecimento, ele está disponível, eu vou atrás, eu ganho aquele conhecimento, com isso eu fico mais competente e, portanto, meu capital intelectual cresce. É completamente diferente de uma época onde nós tínhamos, como diz o Nietzsche, uma moral escrava, onde a empresa manda e eu obedeço. Ou a empresa me ensina e eu uso o ensinamento que ela me deu. O capital intelectual é individual de cada um. Essa é uma mudança radical, porque há pouco tempo atrás, para eu fazer um curso de MBA, ou assistir um curso em Harvard, ou me especializar em barista, eu precisava simplesmente entrar numa escola, de maneira formal, talvez não tivesse dinheiro, a empresa tinha que fazer um treino. Agora não é mais assim. Eu posso saber o que eu quiser sobre qualquer assunto na profundidade que eu quiser. Eu tive um problema de família, de imunidade, eu me transformei num dos maiores especialistas em sistema imunológico no Brasil. Especialista em célula T, NK, que é um tipo específico de célula. Por quê? Eu não sou do ramo, não sou médico, mas porque eu precisei, tive interesse em ir além e estudar aquele assunto. Então, é fundamental entender que o mundo digital, e por isso eu falo de alma digital, alterou as premissas. É uma mudança alquímica, uma mudança de essência. Não é só um jeito novo de fazer as coisas, né? É uma mudança nas relações de trabalho. É o que o Shel Silverstein chama de Tesseract. É uma grande mudança de premissa. Houveram 3 Tesseracts no mundo. A passagem da Idade Média para a Renascença, quando os valores feudais não mais respondiam à nova forma de conhecimento humano. A Revolução Industrial, quando os artesãos não mais conseguiam manter seus empregos porque veio a Revolução Industrial, mas a Revolução Industrial também não conseguia tornar a demanda estável dos produtos, então todo mundo perdia porque ninguém sabia o que fazer, até que veio a propaganda para tornar a demanda estável. Então, momentos do mundo onde o que valia já não vale mais, e o que passa a valer não substitui o anterior em todas as suas dimensões, uma espécie de franja no tempo. Nós estamos na 3ª franja do tempo. Isto requer de nós uma visão de que nós somos donos do nosso destino. Que daqui para frente, cada um de nós vai ter que adquirir o conhecimento conforme a necessidade.
Se hoje eu preciso entender mais de finanças, eu vou entrar num cursinho de finanças para executivo fora da área financeira, eu vou entender de finanças. Se o meu problema hoje é entender mais de como é que faz uma cerveja, eu vou fazer um curso de mestre cervejeiro. É assim que funciona a vida daqui para frente. Se nós não entendemos isso e continuarmos esperando, sabe o que é? Não fiz inglês porque a empresa não paga inglês para nós. Esta visão vai jogar você no buraco do inferno. Walter. Entendam? É importante. Eu estou querendo fazer isso com ênfase para dizer a vocês o seguinte: está na nossa mão, tá? Irmos para um futuro otimista ou irmos para um futuro pessimista. Tem gente falando assim, vão surgir no Brasil 30 milhões de inúteis. Vão! Naturalmente vão. Mas se as empresas, se os veículos de comunicação, se o Sebrae, se o governo brasileiro se conscientizar desse risco, o que vai acontecer? A pessoa que perdeu o emprego porque fazia café numa empresa e surgiu a Nespresso em cada sala e ela perdeu o emprego, se a gente não der a ela treinamento, motivação, condições de montar uma clínica de sobrancelha na casa dela, para ela empreender, ganhar dinheiro, né? Como fez a Natália Beauty, se a gente não ensinar o rapaz de segurança aqui de baixo, que antes, graças ao reconhecimento facial, agora perdeu o emprego, ele não precisa mais de segurança, se a gente não mostrar aí que ele pode montar uma empresa de reforma doméstica na casa dele e ganhar dinheiro e se tornar um empreendedor, se nós não fizermos isso aos milhões, em 5, 10 anos, o morro desce no Leblon, porque nós teremos 30 milhões de inúteis. Nós precisamos ter? Não! Está na nossa mão não deixar que isso aconteça. Vamos entender que a inteligência artificial vai eliminar 85 milhões de empregos, segundo o World Economic Forum de Davos, e vai criar 92 milhões de jobs ou funções. Ou seja, se nós podemos estar na turma dos 85 ou na turma dos 92. Nós é que decidimos. Depende de cada um. Tá? Cada um de nós. Então passa a ser uma questão individual. Eu sou contra uma empresa pagar Gympass para você fazer ginástica. Eu acho que se você precisa fazer ginástica, faz ginástica. Não fique esperando a empresa dar alguma coisa para você. Se a gente mudar a mentalidade, nós teremos esperança de um Brasil muito melhor e fazermos o que a Coreia fez há décadas atrás, nos próximos 10 anos no Brasil. A maior revolução empreendedora que esse país já viu. Muita gente dizia, nós vamos perder um montão de emprego. Nunca um emprego foi tão baixo, desde 2000, o índice de empregabilidade foi tão alto no Brasil quanto agora, só 7% Sim. de desemprego. E nos Estados Unidos, o grande problema hoje é como é que eu acho funcionário. Tá certo? Então, é assim, neste momento, nós estamos com pleno emprego, ou emprego bastante, mas isso é instável. Se nós não fizermos nada para reformular, aí você fala assim, mas você não achou que a internet ia tirar um monte de emprego de balconista de loja? Tirou. Só que surgiram 4 milhões de pessoas trabalhando para influencers, que era uma função que pouca gente achava que existia há 10 anos atrás. Então, o mercado é assim, ele destrói e constrói volátil, né? Simultaneamente. E você tem que ir na onda. Ou seja, vamos entender que o mundo passa por ondas. Há 20 anos atrás surgiu a onda da internet. E todo mundo, de alguma maneira, percebeu, 10 anos, 15 anos depois, que tinha uma onda bastante grande, que era a internet. Né? Há 10 anos atrás, outra onda, rede social. Bobagem, brincadeirinha. Opa, é sério? Opa, nossa, não vivo mais sem. 4h30 o brasileiro passa hoje dentro da rede social. Uma nova onda grande. Aí vem o metaverso, ainda uma marola, mas que promete crescer muito com o chamado 5G e os equipamentos imersivos. Aí surge a inteligência artificial. Acreditem, não é uma onda, é um tsunami. Acreditem que é um tsunami, que é algo inédito em tamanho, em profundidade, em poder, em pressão. É muito grande. E esta inteligência artificial está disponível para quem quiser, grátis. Você pode se tornar um super-homem, uma super-mulher, se abraçar a inteligência artificial. Ou pode continuar achando que é ruim, que é preocupante, que não precisa, que ai, que preguiça, ai, que vontade. Pode. Eu acredito, inclusive, voltando à pergunta inicial de vocês, que nós teremos época de ouro para a televisão, para o rádio, para todos os veículos de comunicação, porque nós faremos em muito menos tempo tudo aquilo que hoje a gente faz de maneira longa, burocrática, repetitiva.
Com isso, vai sobrar mais tempo para a gente curtir os programas da Band Vale. É isso que vai acontecer. Ô, Walter, ainda falando de mercado de trabalho, em algumas oportunidades o senhor já comentou sobre o profissional nexialista. Certo. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Na sua visão, o profissional ele precisa ser nexialista? O que seria um profissional com essa característica? Tá. Esse é um assunto que demandaria uma palestra de 1 hora, mas que eu vou tentar resumir em 2 minutos. Até hoje, ou até pouco tempo atrás, a gente tinha a visão de que um profissional ele poderia ser generalista ou especialista. Né? Generalista é aquela pessoa que sabe um pouco de tudo, e o especialista é aquela pessoa que sabe cada vez mais e cada vez menos. Até que se ele for nesse caminho, ele conhece tudo sobre nada, se você for nessa direção. Então, generalista e especialista. Só que ambos hoje não estão mais resolvendo o problema. Por quê? Porque é tanto conhecimento que não há capacidade generalista de absorver. E é tão profunda a especialidade e muda tanto que não há capacidade. Quando eu me especializo, já estou defasado. Então, surge a necessidade no novo tipo de profissional, que foi citado num livro de um escritor chamado Van Vogt, na década de 50, num livro de ficção científica. Nesse livro, ele conta a história de uma nave espacial que sai do mundo em busca de vida inteligente em outros planetas. Essa é a história do livro. E dentro desta nave, o mundo, o planeta Terra, manda um especialista de cada área do conhecimento humano. Um biólogo, um matemático, um químico, um físico, um paleontólogo e assim por diante. Uma espécie de arca de Noé de cientistas. E só uma pessoa na nave não é especialista em nada, que o Van Vogt chama de nexialista. Toda vez que a nave sofre uma invasão alienígena, bate no asteroide, encrenca, a única pessoa capaz de resolver o problema e seguir a viagem é o nexialista. Por quê? Porque ele tinha ao redor dele todo o conhecimento humano. Ele, então, com isenção, chamava os especialistas, ouvia de cada um a solução que cada um daria e chega a uma solução de consenso e isento de que aquilo que o químico falou, junto com o biólogo mais o matemático, é a solução. Com isso ele resolve porque ele é isento, porque para o especialista, ele tem um martelo na mão, toda a solução é prego, não importa. Né? Então, ele não vai ter a visão ampla necessária para o conhecimento humano. Por que isto hoje passa a ser possível? Porque todos nós estamos numa nave rodeado de especialistas, que é a rede. Hoje nós podemos saber o que quiser a hora que der vontade. E se você quiser entender, como eu tentei entender, de sistema imunológico, você pode tornar resolver o assunto da família, que por acaso foi resolvido graças a esse estudo. Então, é muito importante entender que hoje nós precisamos de pessoas que tenham uma visão gestáltica e abrangente de tudo. Não sendo especialista em nada, ele não pende, não tem o viés da especialidade dele. Depois de consultar tudo, ele chega a uma conclusão isenta e aplica aquilo. Ele vai fundo, quando precisa ir fundo naquele assunto, sem perder a visão abrangente. Esse é o profissional do futuro, num futuro de mudança acelerada e de amplitude de conhecimento. Você precisa ter, simultaneamente, visão gestáltica abrangente e ir profundamente naquele assunto quando o problema surge, até resolvê-lo, e aí você passa para outro assunto. Esse desprendimento que a gente tem pelo conhecimento é algo muito importante, a capacidade de aprender, desaprender e reaprender lá na frente. Poucas pessoas têm essa competência, eu tenho buscado nexialistas, é muito difícil achá-los, mas daqui para frente essa será uma profissão ou uma habilidade com muita necessidade no mundo. Se torna um diferencial do profissional. Um diferencial significativo e que tem a ver um pouco com essência e existência, como a pessoa vê o mundo, como a pessoa se vê nesse mundo, a capacidade de se desapegar do conhecimento anterior, porque a gente tem uma necessidade de ficar apegado ao que conhecemos, né? O especialista, por exemplo, eu sou do conselho do Comitê Digital do Einstein, é impressionante como no segmento de saúde é muito difícil haver mudança, porque só tem especialista. E o especialista resiste profundamente à mudança. Ele foi tão fundo, ele estudou aquilo com tanto afinco, com tanto denodo, com tanta obstinação. Não vou mexer agora nisso, né? Então, um generalista aceita a mudança, mas também não vai fundo em nada. Então, é preciso que haja essa dupla, essa
dualidade inclusiva do nexialista. Falando dos especialistas, o senhor comentou agora há pouco que na rede social está cheio. E realmente a gente vai ver um post no Facebook, no Instagram, a gente vê que tem muita gente defendendo o seu lado em diversos pontos. Aí não é nem especialista. Aí assim, tem muita testa oleosa que acha que é mente brilhante. aí é diferente. Aí vamos dizer assim, antigamente os sábios tinham certeza e os idiotas tinham dúvidas. Agora inverteu. Os sábios estão cheios de dúvidas e os imbecis cheios de certeza. E o senhor acredita que tem mais imbecil, mais idiota no mundo daqui para frente ou não? Não, eu acho que a indigência cognitiva está crescente. Eu acho que, como diz Humberto Eco, a internet deu voz aos imbecis, mas esse não é o problema, nós demos ouvidos. Aí é que está o problema, não é? Então isso sim, é um fenômeno que está longe de acabar. Eu acho, por outro lado, que eu espero, eu sou otimista, eu acho que está na nossa mão trazer solução para isso, reeducando melhor, fazendo uma grande revolução da educação, mostrando o valor do conhecimento, que é algo que hoje está sendo desprezado, não é? Então, eu acho que tem um monte de coisa para fazer. O cérebro nosso é alguma coisa muito plástica e maleável. O cérebro nosso, ele se adapta rapidamente ao mundo. Nós estamos com 20 anos de um universo digital muito impregnado em nós. Sabe o que trouxe para o nosso cérebro? Uma visão binária, como é o mundo digital. Por que nós temos tanto sectarismo? Por que tem gente contra e a favor? Branco ou preto, não há mais 50 tons de cinza. Por que a política foi cindida ao meio? Por que aquela pessoa que pensa diferente de mim é meu inimigo? Porque nós passamos, o cérebro humano passou a raciocinar binariamente, porque viu a ascensão do digital. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as influências que o mundo exterior tem no cérebro, porque ele vai se adaptando, né? E se adaptando para melhor ou para pior. Vai depender de nós o que a gente vai colocar na cabeça dessas crianças. Recentemente eu vi que tem muita gente falando o metaverso agora chegou de vez. Há anos a gente vê, por exemplo, um jogo que era muito comum, ano de 2000, 2005, Second Life. Certo. Second Life é um metaverso ou não? Não é considerado? Não, é assim. Metaverso é a capacidade de você ter uma vida paralela digital num universo onde você não está corporeamente presente. Isso é o metaverso. Portanto, se você fala o Second Life pode ser considerado, vamos dizer assim, o início do começo do princípio do metaverso. Mas longe de ser o metaverso como a gente conhece hoje. Por quê? Porque era duas pessoas que punham uma bolinha na cabeça dizendo oi, tudo bem? Encontrava num bar, não tinha assunto, não sabia quem era. Sim. Né? Não era imersivo, não era sofisticado, não me dava a sensação de que eu tinha uma segunda vida. Dava a sensação que eu estava fazendo um joguinho, brincando que era eu. Hoje é muito diferente. Hoje o metaverso evoluiu tanto que eu, às vezes, me vejo... Eu encontro com alguém e falo assim, eu não sei se eu te encontrei no metaverso ou no show da Ariana Grande ou se foi aqui no Rock in Rio. Eu não lembro onde eu encontrei, eu conheci aquela pessoa. Porque é tão imersivo, é tão presente em você, que fica difícil você distinguir. E cá entre nós nem interessa, né? Então, o metaverso é uma nova porta que se abre. O Brasil ainda tem limitações em função da baixa penetração do 5G. Por exemplo, a gente tem feito muitas escolas no metaverso. Cabe 35 alunos na sala para interação total. Esse grupo de pessoas não pode ainda ter uma aula no metaverso, porque não consegue se comunicar, porque a banda não é suficiente. Mas nós estamos falando de algo que tem 2, 3 anos. Daqui a 5 anos, já vai ser lugar comum. Nós fazemos reuniões como essa no metaverso, onde cada um vem com seu avatar e nós vamos conversar, nos reunir, encontrar e etc. O metaverso não está ainda grande como será, por razões de limitação tecnológica. A Apple está lançando o novo óculos dela agora, né, que vai ajudar muito o crescimento do metaverso, mas ainda custa $3.500, ou no Brasil, R$45 mil. Então, começa no mundo digital o metaverso, como começou o mundo há 500 anos atrás, só os sacerdotes tinham acesso à cultura e informação. Hoje, só os ricos terão acesso a esse óculos. Só que, daqui a 2 anos, alguém vai criar uma loja como havia antigamente as lan houses, onde eu não tinha dinheiro para comprar um computador, eu ia lá e alugava por 1 hora um computador na favela e ficava usando o computador. Vai surgir as lan houses
de óculos virtuais, onde eu vou poder ter a experiência do metaverso alugando por um tempo até que o preço baixe o suficiente para todo mundo ter isso daí. Se você deixar o mundo chegar a ter 30 milhões, como no Brasil, 30 milhões de inúteis, o metaverso será o único lugar onde essas pessoas, ganhando muito pouco, vão poder continuar estudando, trabalhando, porque você não tem um custo de transporte, etc. Então, pode vir a ser uma solução para uma crise iminente social, se nós não mudarmos o curso e gerarmos no Brasil o maior movimento empreendedor que esse país já viu. Perfeito. Eu gostaria de agradecer ao Walter Imagina. hoje aqui para essa entrevista e também essa iniciativa que o Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba realiza com o podcast, o primeiro multiplataforma da região, e também levando a você muito conhecimento, muita informação e também inovação, né, Carol? Exatamente. Muito obrigada pela Obrigado. sua presença aqui. Nosso primeiro também podcast com público, né? Foi muito especial e tenho certeza que contribuiu aí para muitos funcionários, né, trabalhadores que estão aqui nos assistindo hoje. Carol, eu é que agradeço e quero dizer a vocês que é uma honra estar aqui. Mais uma vez, obrigado, Gisele, pelo convite e que quero deixar como recomendação, abracem o novo, abracem o futuro, porque é lá que nós vamos viver o resto das nossas vidas, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado. E para você que nos segue pelas redes sociais, mais informações do Band Valecast, claro, durante todos os dias no portal bandvale.com e também pela sua rede social e também no agregador de podcast. Obrigado pela sua audiência, o Band Valecast fica por aqui. Até a próxima oportunidade. O Band Valecast volta sábado que vem na TV Band Vale a partir das 10 para 7 da noite. Até lá!